Pastor Lucas está com a oportunidade nessa hora e a gente vai, de alguma forma, abençoar a vida dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está com muita fé, como eu estou, estenda a sua mão em direção ao Pastor Lucas. Vamos blindar ele agora com as nossas orações. Eu tenho certeza que, como tem acontecido nos outros cultos, tem uma palavra abençoada em direção aos nossos corações, nessa noite de culto de missões. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa hora, nós te entregamos o teu filho, Lucas, o nosso pastor. Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor já entregou uma palavra a ele, Senhor Deus, e que nesse momento, Senhor Deus, seja um momento onde essa palavra venha a ser, Senhor Deus, lançada, Deus, em nossos corações como uma semente, Senhor Deus, e que possa germinar, Senhor Deus, e que possa crescer, Senhor Deus, e virar, Deus, uma grande árvore frutífera, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos para tomar, Deus, a vida do nosso pastor por completo, Senhor Deus, desde a cabeça até a planta dos pés, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor Deus, de uma forma tremenda nessa noite, Senhor Deus, e que ele possa, Senhor Deus, entregar o seu melhor, que ele possa ser o canal, Senhor Deus, de bênção, Senhor Deus, nas nossas vidas, nesse dia, nessa hora, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Povo de Deus, graça e paz, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa noite, no nome de Jesus, ao nosso primeiro culto de domingo deste mês. Na verdade, não o primeiro, o segundo. Nós tivemos um culto pela manhã, maravilhoso também na presença de Deus. E todo primeiro domingo de mês, na Nova Aliança, nós realizamos o culto de missões. Você que é da Igreja Batista ou Assembleia de Deus, que nos visita, normalmente no primeiro domingo do mês se realiza a Santa Ceia do Senhor. Aqui nós realizamos no segundo. Então, se você já ceiou na sua igreja, está nos visitando, você pode ceiar no domingo que vem com a gente. Amém? Mas nesse primeiro é o culto com a temática de missões. Nós temos no primeiro domingo o culto com a temática de missões. No segundo domingo, o culto voltado para a ceia, Santa Ceia. No terceiro domingo, o culto voltado para atos de justiça, que é um culto onde você pode estar trazendo o seu alimento para abençoar e para ofertar na vida de outras pessoas. Amém? Seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Nós estamos com um pequeno problema com a internet, mas não vamos murmurar, tá? Às vezes é o caminhão que quebra aí os cabos, tá? E teve uma queda na internet, por isso não estamos transmitindo este culto ao vivo, porém está sendo gravado e não sei que dia você vai ver, que horário, mas que Deus te abençoe aí, você que receber essa mensagem nas redes sociais, e que ela possa gerar vida na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar aos papais que infelizmente hoje ainda não temos culto infantil. Nos ajude em oração. Nós estamos, depois dessa mensagem, eu acredito que alguns compreenderão um pouco melhor, não que ela tenha sido feita por isso. O Senhor me entregou essa mensagem tem 2 semanas. E nós estamos trabalhando, nos movendo para que possamos proporcionar esse culto para os pais, porque é muito importante que eles estejam deixando seus filhos no culto infantil e eles ali sendo ministrados de forma específica. Mas ainda não, fique no aguardo até que a gente tenha uma resposta, a gente vai estar comunicando vocês. Lembrando até lá que a proibição para as crianças na igreja se tornou recomendação. Sendo assim, os pais têm a liberdade de escolher agora trazer as crianças ou não é mais proibido. É apenas recomendado, amém? Então você é livre para... Eu que já quero ir com meu filho, eu não quero ir ainda. Você seja livre no nome de Jesus. Tem a recomendação e você escolhe, amém? Quero reforçar o convite para nós estarmos trabalhando na chácara da igreja. Os homens da igreja. Se tem algum homem aqui da Adonai que não está no grupo dos homens da igreja, por favor, fique atento. Procure o seu líder. Meu líder, por que eu ainda não estou? É lá que a gente conversa, é lá que a gente brinca, é lá que a gente chora, é lá que a gente se alegra.
né? É lá que a gente avisa sobre as orações. Amanhã, irmãos, retorna a oração de homens e de mulheres aqui na igreja, amém? Amanhã retorna a oração de homens e de mulheres às 19 horas, aqui na Adonai, homens de um local, mulheres em outro. Então fique atento no nome de Jesus e esteja com a gente aqui orando. Lembrar os líderes também que amanhã nós temos oração, reunião da liderança, às 20 horas aqui no templo. Glória a Deus. Então os homens que querem trabalhar com a gente na chácara, servindo de alguma forma, no grupo dos homens da igreja a gente está sempre informando. A gente está indo no dia de sábado, mas se você tiver uma folga durante a semana também aí, nos avisa que a gente vai encaixar uma escala para você justamente na sua folga. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este é um culto de missões e existe uma chamada muito forte de Deus para as nossas vidas. A gente às vezes acha que missionário é só aquelas pessoas que vêm aqui à frente, que vestem uma camisa como essa, temática, seja de uma nação, de outra, ou que está em um país ou em um campo missionário, aqui na nossa nação, ou uma missão transcultural, ou em outro tipo de lugar. Mas nós nos esquecemos de um princípio muito fundamental, que precisa direcionar, conduzir a vida de um cristão. E esse princípio é o princípio de servir. Por isso o tema da mensagem de hoje é a missão de servir. Se você puder anotar, por gentileza, a missão de servir. É o tema dessa mensagem. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 12. Novo Testamento, 4º livro, João capítulo 12. Eu suspeito que vai estar sendo projetado aqui, provavelmente daqui a pouco. Mas mesmo assim você abra sua Bíblia como bom bereano. João capítulo 12, verso de número 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Amém? Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Queridos, muitas pessoas têm dúvida quanto ao seu chamado. Para que eu fui chamado? Qual o propósito de eu ter sido chamado? Para qual obra específica Deus me chamou? E é comum eu fazer essa pergunta para algumas pessoas e elas não terem resposta. O Senhor me chamou para qual tipo de obra? Eu trabalho no Mateus, eu trabalho na Vale, eu trabalho na Suzano, eu trabalho não sei aonde. E aí você gosta do que faz? Não, eu estou lá pelo salário. E você estuda onde? Eu estudo na faculdade tal. É lá que você queria ter estudado? Não, eu queria estar em outra, mas não deu, é lá mesmo. Então a gente está acostumado a fazer coisas que a gente às vezes não tem prazer naquilo, mas faz. Por quê? Porque é a oportunidade que nós temos. Porém existe algo que o Senhor nos chamou para exercer. E quando nós exercemos isso, nós cumprimos o propósito de Deus e compreendemos o que está nesse texto bíblico. E note que não é todos que fazem. Jesus diz, quem me serve? Eu gosto da versão onde diz, se alguém me serve. É uma peneira, é um garimpo. Todos foram chamados, mas nem todos obedecem a esse convite. Então a NVI traz quem me serve. A outra versão diz, se alguém me serve. Uma condição. Uma peneira, um garimpo. Não é todo mundo que tem feito isso, apesar desse chamado ser universal. Então quando eu pergunto qual o teu chamado específico, aquela obra que o Senhor te chamou para fazer, para realizar, que quando você exerce ela, você diz, uau, foi para isso que Deus me chamou, foi para esse propósito. Estou aqui fazendo meus toques aqui, eu tenho um pouco de toque assim, de colocar as coisas no lugar, né? Enfim. Aquela obra que o Senhor te chamou, e que quando você exerce ela, você diz, uau, é isso. Sabe aquele jogador que vai para a zaga e o povo diz misericórdia. Vai para o gol, meio campo, aí o cara vai para o ataque. É um jogo, 5 gols que ele faz. Então ele diz, me encontrei.
Aquela roupa que você olha no guarda-roupa e testa uma, testa duas, testa três. Aí você coloca aquela que você diz, uau, hoje todo mundo vai ficar encandeado, porque eu vou brilhar. Existe um chamado específico para nós. Mas aí você diz, pastor, eu não sei ainda qual é o meu chamado. Eu descobri o meu chamado no ano de 2010. Eu tinha 20 anos na época. Agora vocês vão fazer os cálculos para saber qual é a minha idade, né? Com 20 anos de idade eu descobri meu chamado, no ano de 2010. Lutei contra ele por mais 5 anos. 5 anos depois eu fui consagrado a pastor. 5 anos dizendo para Deus, Deus, tem certeza? O Senhor é corajoso. Quantas vezes eu falei para Deus que Ele era corajoso? O Senhor tem certeza? Você vai confiar uma igreja a mim? Perguntei várias vezes. Tentei convencer Deus. Só não tentei propina, mas de tudo eu tentei para que, se Ele tiver... Porque eu fugia no meu íntimo. Mas eu entendi que não tinha para onde fugir, irmãos. Que Deus me chamou para isso e que eu tinha essa grande convicção dentro do meu coração que Ele tinha me chamado para isso. Amém? Então você diz, pastor, mas eu ainda não sei qual é o meu chamado específico. E realmente essa é uma pergunta muito importante, você deve procurar, buscar entender. Mas eu quero te dizer que existe um chamado universal para todo cristão. Esse chamado não é aquele onde, olha, Lucas, tu vai para a África pregar lá e dar a vida lá. Esse é um chamado específico. Mas existe um chamado geral. Existe algo que todo mundo pode fazer. Já viu a casa quando ela está bagunçada? E a mãe divide as tarefas, ela diz, olha, menina, lava a louça, menino, faça isso, menino, não sei o quê. Aí tem um sapato caído, e ela diz, meu filho, pega aquele sapato. Aí você diz, não é meu, mãe. E ela diz, não é teu, mas a missão de cuidar da casa de todo mundo. Pega o sapato, menino. E aquele prato sujo, foi minha irmã que sujou. Meu filho lava. Mas mãe o quê? Mas mãe nada. Todo mundo ajuda aqui. Ou ajuda ou casca fora. Aí a pessoa vai lá e lava. Porque todo mundo pode somar, pode cooperar e contribuir dentro da casa, no formigueiro. Senão o formigueiro não anda. Senão a rainha fica zangada. Então, existe uma obra específica, irmãos. E essa obra específica é o servir. Todo cristão foi chamado para servir. Amém? Não importa a área de atuação sua, passa por servir. Todo homem e mulher de Deus nessa terra que recebe o nome de cristianismo, ele carrega a missão de servir. O que às vezes a gente ainda não entende é que todo chamado passa por isso. Aliás, deixa eu te dar uma dica muito boa. É servindo que você vai descobrir seu ministério, o seu chamado. Teve irmão e irmã que foi servir na cozinha, salgou a feijoada que ia vender para arrecadar dinheiro para a construção da igreja. Aí ele diz, não é meu chamado, não é minha área. Aí ele foi servir no louvor. Quando ele cantava, o povo botava a mão nos ouvidos. Não era igual a Patrícia aqui, a minha cunhada, e a pastora Tuane, que estava cantando agorinha. Quando ele cantava, era tipo eu cantando. Ele dizia, acho que não é louvor também. Então ele foi servir no teatro. Na hora de sentar, ele ficava em pé. Na hora de ficar em pé, ele dizia, acho que não é o teatro. Aí foi para a dança. Era o povo para a direita e ele para a esquerda, não é? Aí ele foi para a intercessão. Ele estendia a mão. As pessoas caíam, choravam. Ele orava e o milagre acontecia. Ele dizia, olha Jesus, parece que é para cá a minha área. Então é servindo que nós descobrimos o nosso chamado. Às vezes você vai tentar de tudo. Liderar a senhora, liderar menino, liderar adulto. Até o Senhor dizer, fica aqui. Mas essa é a área que eu estava ouvindo uma irmã conversando comigo essa semana. E ela disse que tentou de tudo. Aí o pastor pediu para ela servir 1 mês numa área. No ministério infantil. E ela disse, não, mas esse é o único que não é para mim. Pois foi lá, irmão, que ela está até hoje. Acho que são 5 anos, parece, servindo no ministério infantil. Não aqui na igreja. É servindo que nós vamos descobrir o nosso chamado. É servindo que nós vamos descobrir o nosso ministério. Mas este é um culto de missão. E você diz, pastor, culto de missões eu fico perdido, porque eu não sou missionário. É aí que nós nos enganamos. A minha pergunta é qual
tem sido a área de atuação? Qual tem sido a forma, o local que você separou, que você tem se entregado, se doado para servir? Porque ninguém que está aqui hoje consegue me convencer de que você não foi chamado para servir. Existe uma obra em que você faz ela, e que quando você fizer ela, as pessoas olharão para você e dirão: glória a Deus pela sua vida. Mas você só vai exercer isso através do serviço. Nós somos apenas servos nessa grande obra do Senhor. A visão de servo, ela contradiz a grandeza. Será? Porque servir ao Senhor é o maior privilégio do que podemos desfrutar em nossas vidas. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que a briga é para quem é o maior. Nós vivemos um tempo em que a briga é para quem é o melhor. Quem é o melhor motorista da igreja? Ah, sou eu. Eu nunca bati, eu não breco, eu não fico dando, como é que chama aquelas? Solavanco, né? Eu não sei como é que chama. Aí quem é o melhor cozinheiro? Não, parece que é uma guerra para quem é o melhor. Nós vivemos essa guerra na empresa. Quem é o melhor, o mais top? O queridinho do patrão. Dentro de casa, mãe, a senhora pode até fingir, mas eu sei que fulano é o seu preferidinho, é o seu queridinho, é o que a senhora protege, é a que a senhora ama mais, é o que a senhora guarda pegado. Tem essas coisas em todo lugar, em todas as esferas. A palavra servo vem do termo grego doulov, ou doulos, e tem um significado de escravo, homem de condição servir, criado. É alguém que está ali com o propósito de servir. A palavra grega empregada aqui nesse caso traz um sentimento de alguém que ama estar a serviço de outros. Essa palavra ela aparece diversas vezes no Velho Testamento. E em Gênesis ela se refere à humildade. O servo é alguém humilde, mas ela também tem relação com os oficiais da corte. Pessoas de alto escalão também serviam, mas ela também aparece com o tom de alguém que cumpre ordens, no livro de Êxodo. E ela também aparece no Antigo Testamento, tratando-se de um escravo, alguém que vivia ao serviço de outro. A palavra servo aparece também no Novo Testamento, sabe, nas palavras hebraicas, e ela tem um significado de criado da casa. Em Lucas, Mateus, em Mateus também capítulo 26, verso 58, mas na maioria dos casos o termo se refere a escravo, e ela aparece diversas vezes no Novo Testamento. E sabe qual é o grande problema, irmãos? É nós temos dificuldade com a palavra servo, mas os apóstolos não tinham. Quer ver uma coisa? Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: Paulo, servo, apóstolo. Ele bota o servo, depois o apóstolo. Sabe, escrevendo a maioria das cartas dele, Tito, Paulo, servo. Lá em Filemon, como é que Paulo se direciona? Paulo, prisioneiro de Cristo. Tiago, escrevendo, Tiago, servo. Pedro, servo. As cartas filipenses, o apóstolo Paulo se referencia como servo. Judas, servo. Eles o tempo todo se denominavam servos. Mas nós temos dificuldade com essa palavra. Se alguém pedir alguma coisa, você já diz: eu só presto para ser escravo mesmo nessa casa. No livro de Atos capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos capítulo 4. Verso de número 29. Existe uma lição muito profunda nesse texto. Atos capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Mas quem é aqui, irmãos? Os apóstolos. Os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus.
Depois de orarem, eu amo a expressão na Bíblia, depois de orarem. Sabe, irmãos, aqui existe uma chave bíblica muito importante. Algumas vezes nós queremos inverter a ordem das coisas. A gente quer que o milagre aconteça antes da oração. Mas a ordem bíblica para o milagre aqui é depois de orarem. Muitas coisas na nossa vida nós só vamos ver depois de orarmos. Depois da oração. Depois que nos prostrarmos. Depois que nos quebrantarmos na presença de Deus. Então a Bíblia diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Essa é uma das passagens mais marcantes do Novo Testamento. O lugar tremeu. Mas como foi que eles entraram na presença de Deus para orar? Senhor, tem misericórdia do teu servo, dos teus servos. Eles usam a nomenclatura servo. Irmãos, como é que os hipócritas oravam? Senhor, em pé, nas esquinas. Eu sou bom, eu tenho estudado a Bíblia, eu estou fazendo os cursos da igreja. Senhor, eu dou oferta, eu dou cesta básica, eu dou comida para os meus vizinhos. Então, Senhor, não é possível que o Senhor não vai me abençoar. Ao tanto que eu tenho feito pelo Senhor. O que Jesus ensina? Te humilha. Vai para o teu quarto, fecha a porta e lá te derrama na minha presença. O Senhor nos ensinou o caminho oposto. O caminho oposto à soberba, à hipocrisia, a todas essas outras coisas. Ele pediu para que a gente diminuísse, para que a gente se humilhasse. Paulo é o maior apóstolo aqui no Novo Testamento, que mais escreveu, e ele se denomina servo, escravo. Escrevendo a Timóteo, Paulo e Timóteo, servos. Você vai ver as cartas repletas da palavra servo. No começo da carta, o primeiro versículo diz Paulo servo, Tiago servo, Pedro servo. Então qual é a nossa dificuldade? Nós temos dificuldade com essa palavra, pois ela às vezes parece diminuir os nossos títulos, diminuir as nossas capacidades. Parece que eu vou abrir mão de algo que eu conquistei há muito tempo. Eu sou o pastor Lucas. Não, eu sou o servo, irmãos. Eu estou pastor, mas a minha missão, meu principal chamado é servir. E eu entendi que a melhor forma de Deus servir era no pastoreio. Porque eu não virei pastor, eu descobri que eu era. Está em nós isso. Está dentro do nosso coração. Foi plantado em nós, a gente não vira. Quem vira é Super Saiyajin, é Dragon Ball, é essas coisas aí, é Power Ranger. A gente descobre que está em nós, o Senhor nos chamou para isso. E você pode até lutar contra isso. Pastor, eu não sirvo porque os irmãos da igreja são ingratos. Eu não sirvo. Você pode lutar de todas as formas, mas está dentro de nós. O Senhor nos chamou para esse propósito. Quando nós servimos, seja lá no trabalho, seja o meu vizinho, seja dentro da igreja, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado na minha vida. Quantas vezes os apóstolos repetiam que eram servos? Eu quero trazer algumas rápida lição para a gente nessa noite. A primeira, eu preciso compreender que eu sou apenas servo nessa grande obra do Senhor, mas Ele é o dono da obra. Amém? Eu sou apenas servo nessa grande obra do Senhor, mas Ele é o dono da obra. Sabe o que essa lição nos ensina? Nos ajudaria a entender muitos problemas que aconteceram com a gente. Parte das coisas que aconteceram com a gente é porque a gente queria receber reconhecimento. É porque a gente queria que alguém agradecesse pelo que foi feito. Quando nós entendemos que não é nosso, não vem de nós, que essa obra é do Senhor, nós servimos com alegria, independente de alguém aplaudir ou não, independente de alguém dizer, olha, parabéns, você é demais, você é incrível ou não. Nós nos alegramos simplesmente pelo fato de desempenhar um papel que o Senhor me colocou nessa terra para desempenhar. Porque para tudo na vida nós temos um referencial. Tudo. Você pensa numa viagem. Você imagina, opção A, as águas da Praia do Cacau. Opção B, as águas da praia, não sei, de São Luís. Opção C, as águas caribenhas, as Ilhas Maldivas. Então é claro que nós nos alegramos com a Praia do Cacau.
É claro que nós gostamos ainda mais ali de São Luís, mas se pudéssemos ir para as Maldivas, para as Caribenhas, para o Havaí, seria para nós o ápice, a Canoa Remendada também, a Jericoacoara, essas outras aí também. É uma referência. Para onde você quer viajar? Se a gente for no Google, tem os locais mais pesquisados para viagem no mundo. E acredite, não é o setor agrícola. Apesar da gente gostar, né? Onde é que a gente está no final de semana? É lá. Não é a Pedra Branca, apesar de... Não é o Freitas, apesar da gente gostar. Não é o Walter Figueiredo, o Figueiredo dos Walter. Não é. Nós temos uma referência. Por que eu estou te falando isso? Porque na hora de servir nós temos uma referência também. Não é o pastor Lucas. Não é o irmão da igreja. O nosso modelo está em Filipenses capítulo 2, verso 7. A Bíblia diz que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, nós temos os judeus messiânicos e aqueles que não são. Muitos ainda esperam Jesus. Aí você diz, pastor, nós também. Nós esperamos a volta dele para levar a igreja. Mas não esperamos a primeira vez, porque ele já veio. Mas muitos ainda esperam a primeira vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque eles não esperavam alguém como Jesus, um servo. Eles esperavam alguém que viesse em grande glória. Talvez um raio partisse e ele descesse como Thor, com um machado, um martelo numa mão, uma capa nas costas, e fizesse um buraco enorme na terra. Bum! E assim eles esperavam a manifestação de Jesus. Aí ele vem e nasce numa manjedoura, come com pecadores, perdoa mulheres adúlteras, perdoa fariseus, perdoa cobradora de impostos, cura. Aí ele diz, não era assim que a gente esperava o nosso rei. A gente esperava um rei para entrar naquele cavalozão lá, com diversos soldados ao redor dele. Aí ele vem num jumentinho. Então hoje eles esperam a manifestação do Cristo. Mas nós sabemos, irmãos, que o nosso Jesus, o nosso modelo de vida, o nosso princípio de vida, se manifestou na forma de servo. No livro de Marcos, aleluia, Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu admiro tanto o Neymar, o que ele faz pela seleção. Você sabe quanto é o salário dele? Ele ganha para isso. Pode amar o que faz, mas ganha. O atacante do meu time, ele ganha para isso. Ganhe. Irmãos, a maior atitude pela humanidade foi uma entrega, uma doação, foi a atitude de servir. Jesus na cruz serviu a humanidade de uma forma que nós, quando olhamos para Ele, entendemos que nós também fazemos parte da chamada dEle, do convite dEle para servirmos nessa terra. Ele nos serviu na cruz dizendo, façam o mesmo, pois eu, o Filho de Deus, o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas para servir. Se o nosso Senhor, se Jesus Cristo veio para servir, e se eu que carrego o nome de cristão, pequeno Cristo, irmãos, cristianismo não é uma religião. Se alguém te perguntar qual a tua religião, não diga evangélico não, pelo amor de Deus. Cristianismo fala de identidade. Eu me identifico com Cristo e eu carrego o nome dele comigo. Religião é algo vazio que distrai, mas o que nos conecta mesmo é o fato de nós termos uma identidade com Cristo. Nós carregarmos o nome de cristãos, e isso implica que nós façamos as mesmas obras que ele fez. Porque ele fazia, eu sou cristão, então eu sou um reprodutor das mesmas atitudes que Jesus Cristo teve na terra. Amém? É por isso que o mundo estranha quando olha para nós e vê em nós atitudes diferentes das que Jesus teve. Porque o mundo espera que a gente tenha atitudes iguais às de Jesus. O mundo espera que a gente tenha atitudes iguais às de Jesus. Então, de acordo com esse texto, nós podemos observar que nós servimos uma obra que não é nossa,
Nós servimos a obra que é de Deus e nós somos apenas servos nessa obra. Nós estamos apenas sendo facilitadores, e eu gosto da palavra facilitadores. Aí você diz, pastor, mas se eu estiver cuidando da obra do Senhor, e quem é que vai cuidar de mim? E a minha casa? E os meus filhos? Irmão, não é essa visão alucinada aí não, que a gente tem. A gente tem uma visão onde tudo tem o seu lugar, e mesmo assim, eu consigo servir, eu consigo fazer a vontade de Deus. Pastor, como é que eu vou ajudar a vizinha que não tem o que comer, se eu tenho um filho para alimentar? Não é essa visão não, irmãos. Não é essa forma de olhar primeiro para mim. Não é essa forma de olhar só para a minha vida. Hudson Taylor tem uma frase atribuída a ele que diz: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Uma vez que nós escolhemos a vida de servir a Deus, nós precisamos confiar ao ponto de nos tornar dependentes dEle. Depender totalmente mesmo, que Ele vai prover todas as coisas. Pastor, e como é que acontece isso? É de um dia para a noite? Irmãos, existe aqui um pequeno caminho que a gente precisa percorrer. Primeiro nós precisamos estar com o Senhor, contemplar a glória dEle, a santidade dEle. Eu jamais vou reproduzir algo que eu não aprendi. Como é que algumas empresas fazem quando vão contratar uma pessoa? Ela manda essa pessoa para receber um treinamento. E só depois do treinamento ela diz, pronto, agora você pode trabalhar, exercer a sua função. Então ela envia a pessoa, às vezes vai para São Paulo, vai para a sede dela, vai para a matriz, ou então é um caixa, ela coloca ela de auxiliar de caixa do lado do outro ali, aprendendo, olha, é assim que passa o troco, cuidado, confere, olha 10 vezes se o dinheiro está certo. Bota um monte aqui, volta para cá, vai para lá, volta para cá, mexe na nota, risca, bota na luz, cospe, passa o dedo. Então aquela pessoa ela não é colocada ali, pã, e agora passa troco. Não, tem um treinamento. Se nós queremos reproduzir as atitudes de Jesus, primeiro nós precisamos estar com o Senhor, confiar a nossa vida a Ele, desfrutar da presença dEle, contemplar a glória e a santidade do Senhor. Pastor, e o que acontece agora? Nós percebemos o tanto que nós somos pecadores. Nós percebemos o tanto que nós éramos miseráveis, o tanto que nós precisamos do perdão de Deus, o tanto que a gente precisa ser tratado dos nossos pecados. Aí quando eu reconheço isso, o Senhor me perdoa. E quando Ele me perdoa, o que acontece agora, irmãos? Eu entendo que tem tanta gente que pode passar pelo mesmo processo que eu, e que se eu servir elas, se eu ir atrás dela e mostrar o que Jesus fez comigo, elas vão reconhecer isso também, e a obra do Senhor Jesus Cristo vai avançar na terra, e eu vou poder servir, glorificando a Deus, servindo pessoas aqui nessa terra. Aleluia. Mas a Bíblia continua a dizer, a quem enviarei? A quem enviarei? E eu quero te perguntar, qual a sua resposta a esse convite? Irmãos, o que a gente vai fazer nas nações? O que o missionário vai fazer em outro país? Tirar foto? Se fosse assim, as missões seriam só nos Estados Unidos. Não, nós vamos servir. Alguém vai para as nações, alguém vai para uma aldeia indígena servir. Segundo propósito, segundo princípio que eu já mencionei, mas eu quero realçar. O primeiro é que a obra não é nossa, é de Deus, nós somos apenas servos. Segundo princípio dessa noite, irmãos, é que o nosso padrão em servir, o nosso modelo de servir é o de Jesus, amém? Amém? O meu modelo de servir é o de Jesus, não é o de homens. Se nós somos cristãos, carregamos o nome de Cristo, nós precisamos praticar isso, o modelo dele. Eu não posso servir por causa de reconhecimento. Eu não posso servir esperando um salário maior. Nós lemos aqui em João capítulo 12, verso 26, que se nós servirmos, o Pai o honrará, amém? O Pai o honrará, Deus nos honrará por isso. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4, 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Preste atenção nisso. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que cada um exerce o dom que recebeu para viver para si mesmo.
para fundamentar o seu egoísmo. Não. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu gosto da versão que diz: cada um sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados para, de acordo com os nossos dons, servirmos. Nós não temos ninguém igual. O Kelson é meu irmão, eu usei o exemplo dele no primeiro culto, eu vou usar no segundo. Tem o mesmo sobrenome, parece comigo, e é quase tão bonito quanto eu. Brincadeira. Eu que sou quase tão quanto ele. O Senhor me chamou para uma obra específica, talvez diferente da dele, mas ambos fomos chamados para servir. Amém? E nisso eu preciso aprender ainda com ele. Você pode dizer: ah, mas o Fagner é mecânico, o irmão Daniel já mexe com iogurte. Ah, mas o Fábio é federal, o irmão Adail é representante. Não, irmãos, Jesus olha assim, ó: servo, 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 servo. Isso é só uma coisa que ele precisou arrumar para organizar a gente na terra. A sua profissão é só um pretexto de Deus para você poder ficar ocupando o seu tempo. Mas ele te colocou naquele lugar para servir. Não acha o contrário, não. Para servir. Quantas pessoas que estão aqui que vieram visitar a igreja através de um colega de serviço? Que você viu ele lá, na hora que todo mundo estava xingando, ele dizendo: Deus é bom. Todo mundo dizendo: eu vou pedir as contas. Ele dizendo: oh, Deus, obrigado por esse emprego. Ele: vem cá, qual é a igreja que tu vai, que eu quero fazer uma visita? Está até hoje lá, crente. A palavra servir nesse texto é diáconel, no original. Ou diaconel, que quer dizer ministro, auxiliar, servo provedor de determinada necessidade. Pastor, traduz isso para nós. Irmãos, a Bíblia está dizendo que eu e você fomos chamados para servir a Deus, servindo pessoas nessa terra. Como é que eu sirvo a um Deus que não está aqui agora presente? Porque é fácil servir a esposa, o marido que eu estou vendo, mas como eu vou servir a um Deus que não está aqui? É a mesma pergunta: como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão que eu posso ver, que é palpável? Como, irmãos? Servindo pessoas. Quando nós servimos pessoas, esse texto bíblico se cumpre, o nome de Deus é glorificado e vidas são alcançadas através do nosso serviço. É como no casamento. E eu quis fazer essa comparação aqui porque eu acho legal. Às vezes a gente faz algo pelo cônjuge, mas muitas vezes ele não está merecendo, né? Tem hora que ele está bom de taca. Às vezes a sua esposa, seu marido não está merecendo, mas você faz. Mas nós servimos não por merecimento, irmãos, no casamento. Porque se fosse assim, tinha semana que você não ia fazer nada, que a pessoa não está fazendo por merecer. Nós servimos porque o nosso modelo é quem, irmãos? É Cristo. Amém? E a nossa função é reproduzir o que Jesus ensinou. Então, quando o seu marido ou a sua esposa não estiver merecendo nenhum tipo de copo de água, nenhum tipo de cueca lavada, nenhum tipo de nada, e ele dizer, ainda fica com coisa: oh, faz isso para mim, amorzinho, oh, meu bem, faz isso por mim. A gente deveria olhar no olho dele, assim, os olhos fitos no olho dele, e dizer: olha, você tem sorte que eu não sirvo por merecimento. Eu faço as coisas por causa do meu Jesus. Porque eu amo Jesus. Porque se não fosse, tu ia ver o que tu ia ganhar. Porque tem dia que o outro fez for aprontar, tá voando os cascudos. Mas a gente faz, não é porque o outro é bonzinho. É porque dentro do lado do matrimônio, nós sabemos que nós precisamos fazer isso. Independente do outro estar merecendo ou não, nós não agimos para reproduzir a atitude do outro. Ah, você tem sido bom, eu vou ser bom. Nós fazemos isso porque o Senhor nos chamou para essa obra, porque o Senhor nos direcionou a fazer isso.
Então, apesar de você não estar fazendo para você, mas de alguma forma isso retorna a você. Isso vai retornar a você de alguma forma. É como servir as pessoas, irmãos. Pastor, como é que isso vai voltar? Lembra do texto de João 12, 26? Se nós servirmos a Cristo, estivermos onde Ele estiver, o Pai, o nosso Pai, Deus nos honrará. Amém? Agora servir. Aqui nós temos uma aliança, de certa forma é fácil. Mas e servir os outros? Aqueles que nos fizeram mal. Aqueles que fizeram alguma coisa contra nós. Eu queria fazer uma pergunta. Duas, na verdade. A primeira é para você que está aqui, que é dessa igreja, ou não, que é de outra igreja e está nos visitando. Qual o propósito da sua igreja estar plantada exatamente no lugar que ela está? Por quê? Por que essa igreja está aqui, irmãos? Qual o propósito da Igreja Evangélica Nova Aliança Adonai ser do Bacuri, estar no Bacuri? Por que a gente nunca mudou para o Santa Rita, para o Parque Alvorada? Porque lá precisa também, sim ou não? Precisa. Por que ela está aqui? Qual o propósito dela estar aqui? Qual o propósito da sua igreja, se você nos visita, congrega em outro local, está lá onde ela está? Eu vou ser mais enfático. Qual o propósito de você morar naquele local onde você mora? Mais enfático ainda, qual o propósito de você trabalhar naquela empresa? Qual o propósito de Deus te colocar no lugar ao lado daquele funcionário, daquela pessoa? Qual o propósito de ter um cliente tão abençoado como aquele que você tem? Você tem uma resposta para isso? Irmãos, olhando para a Bíblia, nós não encontraremos outro propósito, outra resposta, que não seja, essa igreja está aqui para servir as pessoas dessa localidade. Amém? Essa igreja está aqui para servir a comunidade aonde ela está plantada. E querem saber de uma coisa? As pessoas não querem a inauguração de mais uma igreja, irmãos. As pessoas não aguardam mais uma placa de igreja sendo erguida por um guindaste ou por um andaime. Não! As pessoas querem que um novo grupo de servos seja instalado naquele local. Que um novo grupo de filhos de Deus passem a estar naquele local servindo. Porque pode existir uma igreja enorme que não sirva ao propósito de Deus. A igreja pode estar funcionando, tendo seus cultos e não servir pessoas, e não servir a Deus, abençoando a vida do seu próximo. A Bíblia diz em Romanos que a natureza, a criação aguarda a manifestação de quem, irmãos? O mundo não aguarda a inauguração de mais um templo religioso. O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que vão anunciar o amor através do serviço. Não pago, voluntário. O serviço voluntário. Sem pedir nada em troca. Sem exigir nada em troca. E eu quero te perguntar de novo, por que você está naquele local que você está trabalhando? Qual o propósito da sua casa de ser naquele lugar? Porque eu creio que uma pessoa espiritual, ela se move por propósito e não por circunstâncias. Ela se move por direção de Deus. Eu te pergunto, você tem servido como igreja onde você está? No meio dos grupos que você participa, na juventude, na idade adulta, idoso, eu não sei qual o teu grupo, o teu vínculo de pessoas você tem servido. Você é alguém que é procurado? As pessoas te procuram para fazer alguma coisa? Ou você é alguém que as pessoas dizem, nem conte com ele? Irmãos, o meu salário, ele tem servido para abençoar a vida de outras pessoas. Em terceiro lugar, eu já falei aqui, só quero afirmar. O terceiro e último princípio. A igreja é plantada numa localidade. Você é colocado em um lugar com o propósito de servir. Eu posso ouvir um amém? Eu sei que essa não é uma palavra onde a gente... domingo, tomara que a palavra, a pregação seja sobre servir. Mas eu estou feliz em obedecer ao Senhor por ter me direcionado a ministrar essa palavra hoje. Irmãos, o mundo precisa de servos. É no serviço que está a grandeza da obra de Deus. A gente tem se envolvido no trabalho na chácara lá esses dias. E é tão... O Igor estava até falando comigo agora à tarde.
como é importante isso da gente servir, da gente se envolver junto. Às vezes você está perto do irmão que você nem sabe, que ele tem um pé de manga no quintal. E aí você marca lá e ele leva a contribuição dele é uma manga rosa, gostosa. Eu disse, irmão, essa manga é da onde? Do meu quintal. Aí você não sabe que o irmão sabe carregar um carrinho de mão, é habilitado para carrinho de mão, que é uma beleza. E a gente descobre lá, assim como descobre que tem outros que não tiraram a habilitação de carrinho de mão, ele só pega e ele capota na primeira vez que ele roda. E a gente vai descobrindo que naquilo que o outro é fraco eu auxilio, naquilo que o outro é necessitado eu ajudo. Ontem assim que a gente chegou na chácara, como ainda cheia de toco, eu entrei, na hora que eu entrei demorou um pouco, eu percebi que o pneu do carro tinha furado. E eu disse, se eu for trocar pneu agora, eu vou perder tempo, então eu vou deixar para o final. Eu só não sabia que eu ia sair de noite de lá com os homens. Então já à tardezinha, alguém mandou perguntar se aceitava que ele trocasse o pneu do carro para mim. E eu trabalhando ali a gente enchendo um saco de terra. Vocês precisavam ver o Igor e o Diego sujo de lama, irmãos, assim, um negócio assim diferente dos avental, né? E a roupa lá. Irmãos, e eu disse, claro, pode. Mas é algo tão assim que eu esqueci. Então quando a gente voltou, como diz aqui no Maranhão, né? Eu se esqueci. Então a gente voltou. E quando eu me lembrei, eu digo, meu pai, olha a hora. Ainda tem que trocar o pneu do carro. Quando eu olho assim, o pneu não estava furado, tinha sido trocado já. Então eu fiquei meio... Oxi, sabe, a nossa vontade de ir lá e fazer assim, ó. Porque hoje em dia, irmãos, o que assusta é quando alguém serve, quando deveria ser o contrário. Faz um teste essa semana. Na sua vez na fila, saia e deixa alguém ficar. A pessoa vai dizer, o que foi? Tem Covid aí? O que foi, moço? Não, eu queria que você fosse na minha frente. Ah, você é candidato a vereador. Não voto não. Pode continuar. Não, eu só quero que você... Sério, deixa eu tirar uma foto aqui e mandar pro jornal. As pessoas estranham quando a gente serve. Está no restaurante, fala para a pessoa passar na sua frente. Ô irmão, pode passar. O que foi? Acabou o arroz? Não, eu só quero que você vá na minha frente. Hoje o que assusta é quando alguém serve uma coisa que deveria ser o extremo oposto. Deveria ser comum servir. Deveria ser comum ajudar as pessoas. Deveria ser comum fazer isso. Por que não é, irmãos? Será que não é porque nós cristãos não estamos fazendo pouco? Jesus diz, o próprio Filho do Homem, a Bíblia diz, o próprio Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ninguém é tão grande que não possa servir, irmãos. Nós precisamos entender isso. No reino de Deus, quem é o maior? É o que serve. Quem é o maior? É o que serve. E é no serviço que nós encontramos a nossa verdadeira grandeza como cristãos. É reconhecermos a grandeza da obra de Deus. Lá na África, a irmã Janete e o papá Camacho, é um casal da igreja. A mamãe Janete, ela trabalha com uma banquinha na feira. Ela vende um refresco. Eu cheguei aqui chamando de refresco, ó. Chegava no comércio, por favor, me dê um refresco. A pessoa é o quê, menino? Aí eu digo, oh meu Deus, um Guaraná, um refrigerante. Se bem que hoje em dia eu já estou parando, né, que eu sou fitness. Ô irmão, misericórdia, é brincadeira. Jesus amado. A mamãe Janete, ela ganha pouco, gente. Mas ela faz questão que tudo da ceia, seja ela que faça, todo culto de ceia. É ela que monta com os próprios recursos as coisas da ceia. As frutas, o suco, tudo vem dela. O pastor diz, olha, pastor Lucas aqui, eu nem me preocupo no dia da ceia. Porque ela faz questão de que seja com os serviços dela que as coisas sejam montadas. Então todo culto, a ceia está lá, a mesa linda. E ela faz aquilo sem nenhum tipo de esperar retribuição. Sem nenhum tipo de glória para ela. Ela faz aquilo porque ela ama servir daquela forma. Eu queria que você saísse daqui hoje se fazendo uma pergunta. Eu posso fazer mais? Quantos cultos de ato de justiça a gente não traz alimento? Quantas famílias precisando? E a gente não ajuda. Qual o propósito da sua casa ser do lado daquela família problemática?
Se você não tem uma família problemática, amém. Mas talvez no trabalho você conheça alguém assim. Qual o propósito disso, gente? Por que o Senhor coloca a luz no meio das trevas? Às vezes a gente fica reclamando, Deus, por que o Senhor não colocou num lugar melhor? É como se a gente dissesse, por que o Senhor não me colocou para brilhar num lugar que já está claro? Não faz sentido. O Senhor nos chamou para servir. A minha vida tem glorificado a Deus. Aquilo que eu faço tem glorificado a Deus. É no serviço que eu encontro o significado da minha vida. Quem sabe você tem vindo para a igreja há muitos anos. Irmãos, tente as coisas. Uma das formas, das ferramentas que eu encontrei para me achar na igreja é que eu queria participar de tudo. Eu lembro que eu perguntei para o pastor Zé Nilton uma vez, ali na missionária, se eu podia participar das outras coisas que não era da minha idade, que eu não estava escalado. É a oração das senhoras, pô, eu vou lá. Não sei o que, eu vou. Eu lembro que eu sabia que eu precisava estar nessas conexões para me entender o que Deus tinha para mim encontrar uma forma de servir. A minha panela, se ela faz comida para mim, é possível que outra pessoa possa comer da mesma comida que sai dessa panela. Será que, porque hoje eu estou trabalhando e meu vizinho não está, será que do meu salário não é capaz de sair uma cesta, alguma comida para fazer, para doar, para entregar para ele? Então, será que cristianismo é vir à igreja domingo após domingo, irmãos? Eu tinha que dar a glória a Deus que pelo menos eu estou indo para a igreja. Irmãos, assim, com amor à igreja. Isso é uma obrigação de todo cristão. Vir à igreja domingo é obrigação de todo cristão. Por quê? Porque isso te faz bem. Porque renova a tua fé. Porque você sai daqui cheio da presença de Deus. Isso a gente faz por nós. Eu não venho à igreja todo domingo para me ajudar. Isso eu faço por mim. Mas às vezes a gente tem achado vantagem o fato de estar vindo para a igreja. Não é suficiente, irmãos. Existe algo para ser feito. Eu preciso chegar no domingo em crise se eu não tiver ajudado ninguém essa semana. Se eu não tiver servido ninguém essa semana. O cristianismo ele serve a esse propósito. Então, se eu estou vivendo uma vida onde eu olhei para 2020 e projetei algo, e até aqui eu estou dizendo, olha, eu ainda não fui promovido, e eu só olho para isso, mas eu não olho para o reino de Deus e para o que eu deveria ou poderia estar fazendo. O número de servos são poucos. A liderança da igreja sabe. Nós lutamos para que você chegue aqui e tenha um ambiente agradável, confortável. Mas são poucos os servos. Muitas vezes esses líderes que você vê são pessoas que estão em escalas repetidas. Tanto no louvor como na direção do culto. Porque existe uma igreja, dentro da igreja, que quer ser servida. Existe uma igreja dentro da igreja, que vê os convites lá para servir e ela não coloca o nome. Existe uma igreja dentro da igreja, que ela faz um filtro e ela só serve ao propósito que pode trazer benefício para ela. Ela não está ali para fazer nada que possa beneficiar a vida de outras pessoas. Irmãos, eu não quero ser uma igreja dentro da igreja. Eu quero ser a igreja verdadeira de Cristo. A igreja que serve, a igreja que foi chamada para esse propósito, para retribuir, para repetir a atitude de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? E eu preciso que você saia daqui se perguntando isso. Que tipo de igreja eu tenho sido? Que tipo de propósito eu tenho servido? Qual causa eu tenho servido? Servir com alegria. A alegria cristã deve ser ultra circunstancial em servir. Se você se frustrou porque fez algo em algum tempo atrás, na igreja que você era, para uma pessoa, e a pessoa não retribuir, você se frustrou, eu quero te dizer que o seu erro foi justamente fazer para aquela pessoa e não a Deus. Porque quando nós fazemos a Deus, irmão, nós sabemos que pode acontecer essas coisas. Pode acontecer essas coisas. Tem professores que eles ensinaram o principal para um aluno lá no fundamental. E o aluno, no discurso de formatura dele, ele vai mencionar tudo, menos aquele professor. E ele precisa saber se o coração dele vai se alegrar simplesmente pelo fato de ter contribuído com aquela mente extraordinária que hoje está se formando. Dificilmente eu vejo alguém honrando o professor do fundamental na hora de uma formatura. E olha que como pastor eu sou convidado a estar em diversas formaturas. Gente, eu estou aqui e eu quero agradecer a Maria, minha professora lá do 5º ano, ou tia Maria. Não.
A gente não anda vendo essas coisas. Mas será se a tia Maria assistindo aquilo algum dia, ela vai se alegrar simplesmente pelo fato de ter participado da formação daquele aluno? E eu não estou dizendo para você não agradecer, porque isso é muito importante. Reconheça, mencione, honre as pessoas que te ajudam, honre as pessoas que te servem. Mas isso é um outro culto ainda, é por isso que eu não estou dando ênfase na honra, é porque é outro culto só para esse assunto que nós vamos ter aqui na igreja. Mas, irmãos, nós precisamos fazer e nos alegrar pelo simples fato de termos feito. A alegria de servir, ela é ultra circunstancial. Você vai ajudar pessoas que você nunca mais vai ver na sua vida. Nunca mais vai ver na sua vida. Quem sabe você vai dar um dinheiro para ajudar a remendar o pneu de uma pessoa na BR que você nunca mais vai ver essa pessoa. E então, valeu a pena? Valeu a pena isso? Porque é fácil comprar comida para dentro de casa. Porque eu sei que de alguma forma eu vou comer. E é porque eu sou casado, eu sou pai, então está em mim essa obrigação. Mas agora não é tão fácil chegar na casa do vizinho e fazer essa mesma atitude. Não é fácil compartilhar o que eu tenho com outra pessoa que não tem o meu sobrenome. Nós perdemos muito tempo da nossa vida servindo apenas a quem poderia retribuir para nós, servindo apenas a quem poderia fazer alguma coisa por nós. Pastor, como eu devo servir? Sabendo que o Senhor é Deus e que é Ele que faz a obra e não eu. Amém? Glória a Deus. Quero orar com vocês nessa noite.